procurou trazer as questões específicas das funções da Câmara e o papel do Tribunal de Contas, pensando numa análise do Poder Legislativo Municipal e no órgão de controle externo da Câmara Municipal. Mas fazendo também um panorama do Estado brasileiro, acho que a gente poderia rapidamente estabelecer alguns parâmetros para isso, para contextualizar melhor. A gente está ficando aqui atrás, eu acho que fica até um pouco desconectado, mas por conta da câmera. Eu não sei se a gente poderia ficar lá na frente. Tá, então tá bom. Bom, então eu acho melhor a gente ficar aqui. Nós, então, vamos falar alguma coisa a respeito da Câmara Municipal, mas antes eu gostaria de fazer um contexto sobre o Estado brasileiro. O Brasil ele adota um sistema, somos uma república federativa, né? Então nós estivemos sob um sistema monárquico até um determinado momento e desde 1889 nós somos uma república, né? E essa república, essa forma de composição do Estado, somos então uma república federativa. A república, existe o poder da União, o poder central, temos os estados da federação e temos os municípios. E cada um dessas esferas de poder da União, os estados e os municípios, tem os poderes constituídos. Então a União ela é composta do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário. Os estados, cada um dos estados tem o seu respectivo poder executivo, legislativo, judiciário, e os municípios têm os seus poderes executivo e legislativo. O poder judiciário, ele é o poder do Estado, federado, do Estado da Federação, que tem a sua extensão aos municípios, mas não é um poder, o judiciário não é um poder do município. O município tem poder executivo e o poder legislativo. Existe também, e já também contextualizando a questão do controle, o Ministério Público, que não é um poder, ele é considerado uma instituição autônoma, independente, com autonomia funcional, mas ele, entendo eu, até por uma questão da composição constitucional, ele é integrante do poder executivo, o Ministério Público. Ele não tem orçamento próprio, o orçamento dele é do orçamento vindo do poder executivo. O Ministério Público não gosta dessa avaliação, mas ela é fato, né? O Ministério Público não é um poder. Mas o Ministério Público exerce um controle dos atos de todos os poderes, em tese, inclusive, dele próprio. E o Tribunal de Contas, ele é um órgão auxiliar ao poder legislativo. Ordinariamente, é assim que ele é alocado no espectro constitucional. Então, o Tribunal de Contas também não é um poder, mas ele tem um papel de fiscalização, ou de apoio ao legislativo no ato de fiscalização. Essa uma visão, uma feição constitucional de como é o Tribunal de Contas. É claro que ele não é subordinado, nem tampouco o Ministério Público é subordinado ao Executivo. O Tribunal de Contas não é subordinado ao Legislativo, mas é um órgão de apoio ao Poder Legislativo. Então, avançando um pouco, onde se situa a Câmara Municipal, né, de um município. A Câmara Municipal ela é um poder do município, né, poder legislativo, e ela tem as funções típicas e as funções atípicas. Tipicamente, o legislativo tem a função de legislar. Ele, principalmente, ele legisla. Então, seja pela iniciativa própria, ou seja, recepcionando projetos de iniciativa do executivo, o poder legislativo elabora as leis, as vota mediante uma tramitação, que o José Alfredo vai ter a oportunidade de trazer maiores detalhes, mas ele avalia a legislação, as leis que estão sob a sua análise. Há as comissões temáticas, as comissões permanentes, eventualmente as comissões temporárias, que são responsáveis por análises técnicas dos projetos de lei, e ele, então, é submetido ao plenário, que, dentro da sua soberania, ou aprova de acordo com os quórums, e os quórums de votação
é a exigência de maiorias dentro do parlamento, né? Há matérias que são objeto de maioria simples, outras de maioria absoluta e outras de maioria qualificada. São as espécies de quórum que vêm da Constituição e os municípios replicam por princípio constitucional. Então, há esse papel típico da Câmara Municipal. Mas a Câmara Municipal também, muito embora seja próprio, mas não é típico, mas ela fiscaliza o Poder Executivo. É uma outra função constitucional do Poder Legislativo. E como é esse exercício do poder fiscalizatório? A fiscalização dos atos do Executivo ela se dá por instrumentos que a lei orgânica, o regimento interno e as leis esparsas do município estabelecem e outorgam ao vereador. Então, o vereador tem a prerrogativa de instaurar comissões especiais de inquérito, comissões parlamentares de inquérito. Ele tem condições de eventualmente instaurar processos processos ético-disciplinares contra o executivo, que podem incorrer ou impor sanções e até eventualmente a cassação do mandato. Ou seja, ele tem funções fiscalizatórias que podem avançar até eventualmente a punição do Poder Executivo. Ele tem papel e prerrogativa também de convocar secretários municipais ou diretores de departamento, de município, para prestar esclarecimentos e informações. Ele tem também a prerrogativa de apresentar requerimentos ao Executivo, cobrando situações, impondo algumas colocações para que o Executivo pontue e paute o seu trabalho. Então, há aquele sistema que doutrinariamente se diz, são freios e contrapesos, né? Então, o Legislativo estabelece limitadores o Legislativo estabelece limitadores ao Executivo e vice-versa, né? Há também esse contraponto de freios e contrapesos com os demais poderes e assim a gente limita o poder, porque poder ele tem uma carga muito relevante, mas ele é ponderado, ele é mitigado pelos limitadores que outros poderes também lhe impõem. Então, são esses os aspectos. A Câmara Municipal também tem orçamento próprio, né? A gente sabe que o município é o ente federativo, assim como o Estado é o ente federativo e a União também é o ente federativo. Mas o município, enquanto ente, ele tem o poder executivo e o legislativo, e ambos têm orçamentos próprios. Então, quando o executivo repassa um recurso que constitucionalmente é chamado de duodécimo, todos os meses para o legislativo, não é que o executivo está fazendo uma concessão, uma outorga, uma benevolência. É o recurso do legislativo. É que como o legislativo não pode arrecadar tributos ou receber recursos voluntários de repasse de ICMS, etc., então o município só o executivo apenas recebe esse recurso e ele destina para os artífices, para os responsáveis constitucionalmente pela titularidade daquele recurso. Então, ele recebe recursos. E o município aplica esses recursos, a Câmara aplica esses recursos nas tarefas que lhe são próprias, né? Então, a Câmara tem a função típica, que é legislar, a função também de fiscalizar o Executivo, mas ela também tem uma função administrativa. Presidente? Ah, tá. Então, a Câmara também tem uma função administrativa. Não é a função fim do Legislativo aplicar o recurso, mas ele faz parte. Então, a Câmara tem o seu orçamento, ela custeia os seus servidores, ela mantém o seu prédio, ela desenvolve as suas atividades administrativas, atividades do seu dia a dia. Então, ela tem essa feição também de gerir administrativamente o seu próprio orçamento. A Câmara também tem autonomia, ela tem independência para, eventualmente, avaliar uma conduta faltosa de um funcionário, até, eventualmente, analisar uma conduta ético-disciplinar de um vereador, de um parlamentar, que, eventualmente, viole os deveres éticos, os deveres constitucionais estabelecidos na lei orgânica e na Constituição Federal e do Estado. Então, há essa feição também
da Câmara Municipal. Então, vocês vejam que a Câmara Municipal ela representa o poder legislativo, ela materializa o poder legislativo do município, assim como o executivo, que não nos cabe particularidades, mas, enfim, a gente pontua em essa análise primordial com relação ao legislativo. E o Tribunal de Contas, bom, enfim, alguns detalhes da Câmara, acho que podemos depois deixar, mas a Câmara, a composição da Câmara, ela é gradativa, ela é crescente em termos de número de parlamentares, de acordo com a população. Então, a Constituição Federal ela traz parâmetros bastante objetivos, salvo engano, no artigo 29A da Constituição Federal, sobre o número de vereadores. Então, cidades de menor porte tem um mínimo de 9 vereadores, e as cidades de maior porte têm um máximo de 55 vereadores, que é, salvo engano, o município de São Paulo, né? Então, Dumont tem 9 vereadores. Os subsídios dos vereadores também são fixados pela própria Câmara, mas por conta do princípio da anterioridade, é uma legislatura que fixa para a subsequente. Então, tem uma série de fatores. A Câmara também tem a prerrogativa, isso é um entendimento constitucional referendado pelo Supremo Tribunal Federal, de estabelecer os salários dos seus funcionários, né? Isso não há obrigatoriedade ou necessidade de ter um parâmetro necessário com os servidores do Executivo. Então, há essa autonomia também por parte do Legislativo. E o Legislativo, ele ordinariamente, ele também é objeto de análise ou de acompanhamento, de fiscalização pelo Tribunal de Contas. E aí o Tribunal de Contas não atua como um auxiliar do Legislativo, ele atua como um órgão independente e que afere a lisura da aplicação dos recursos e da boa gestão na administração da Câmara Municipal. Então, o Tribunal de Contas, e ele assim o faz também com o Executivo, aí em auxílio ao Legislativo, e também o faz em relação aos órgãos da administração indireta dos municípios, e também o faz, no caso do Estado de São Paulo, com os órgãos e o governo central do Estado de São Paulo. Então, o Tribunal de Contas ele tem uma abrangência muito grande na sua área de fiscalização. Ele audita as contas do governo do Estado de São Paulo, da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, do Ministério Público do Estado de São Paulo, das 644 cidades do Estado de São Paulo, à exceção do município de São Paulo, que tem o Tribunal de Contas do município, e não pode os municípios criar tribunais, enfim, é uma questão precedente à Constituição de 88. Então, o Tribunal de Contas tem uma amplitude. Tudo isso que ele audita com 7 conselheiros. O Tribunal de Contas conta com 7 conselheiros, todos eles indicados pelo governador do Estado, referendados pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E esses conselheiros são responsáveis, com a equipe técnica e as unidades regionais espalhadas pelo Estado, por essa auditoria. Com relação à Câmara, a auditoria que ele faz, assim como, em regra, com todos os demais jurisdicionados, ela compreende a análise concomitante, simultânea, e vocês que são servidores sabem disso, não estou dizendo novidade, mas o tribunal ele afere para e passo as contas das gestões de todos esses entes, de todos esses órgãos que ele audita, por meio do sistema Aldesp. Então, o sistema Aldesp, nas fases 1, 2, 3, 4, agora estamos na 5, ele afere a contabilidade do Legislativo, ele afere a gestão de pessoas, né, os recursos humanos do Legislativo, ou seja, toda a admissão de pessoal. Ele tem esse conhecimento simultâneo com a alimentação por parte do jurisdicionado, da origem, do município, no caso da Câmara. Ele acompanha todos os processos de compras e licitações do Poder Legislativo, e agora, não é o caso do Legislativo, sim, isso vale para o Executivo, também na fase 5, todos as pactuações que há com o terceiro setor, também o Tribunal de Contas tem para e passo esse acompanhamento pelo sistema Aldesp. Então, a Câmara Municipal faz uma licitação para a compra de um determinado produto, o Tribunal de Contas, na semana seguinte, já tem aquela informação e ela é simultânea ao sistema Aldesp. Tudo isso, além dos... E aí eu
também me rendo às ações do presidente Alex, que tem, em paralelo a isso, prezado pela transparência dos atos, e a Câmara não se limita a enviar informações ao Aldesp, ela cumpre a lei do acesso à informação, a lei da transparência pública, e há na Câmara todos os atos da administração da Câmara, todos os atos legislativos, todos os atos de admissão, todas as contratações públicas estão no site da Câmara. Então a Câmara tem também o seu papel voluntário, volitivo, de entrega dos atos em sede de transparência. Então, e além disso tudo, o Tribunal de Contas anualmente, no Estado de São Paulo, não acontece isso em todo o Estado não, mas no Estado de São Paulo o Tribunal de Contas anualmente envia um auditor para cada um dos órgãos, cada um dos poderes, cada uma das empresas públicas, das sociedades de economia mista do Estado de São Paulo, que são auditadas por eles vão presencialmente, todos os anos, aferir as contas do ano anterior. Tá certo? Então, o Tribunal de Contas, se o município tem a prefeitura, tem a Câmara, aqui não é o caso, mas se tem um instituto de previdência, se tem uma autarquia de água, se tem uma empresa pública de transporte, eles vão em todos esses órgãos para analisar, a princípio, a checar se aquelas informações são fidedignas, aquelas que foram via Aldesp, e analisar pontualmente, eventualmente, processos licitatórios, ajustes com o terceiro setor, etc. Então, o Tribunal de Contas faz uma análise minuciosa, anualmente, de todo. Então, o Tribunal de Contas tem um papel absolutamente relevante, né? E, ao final dessa análise, ele emite os seus relatórios. Os relatórios são objeto de contraditório, passam pelas assessorias técnicas, pelo Ministério Público de Contas. Há também, além do Ministério Público do Estado de São Paulo, os tribunais de contas, por força constitucional, têm um Tribunal de Contas, um Ministério Público dentro do Tribunal de Contas também, que é o MPC. Eles também analisam todos os relatórios e os objetos de auditoria, e, ao final, um daqueles 7 conselheiros, um é o presidente, ele não é relator de conta, mas são 2 câmaras julgadoras, 3 conselheiros de uma câmara, 3 na outra câmara. Então, ao final de cada exercício, depois da auditoria, do exercício do contraditório, os conselheiros julgam as contas da Câmara. E a Câmara não é objeto de uma reavaliação pela própria Câmara. O tribunal tem a prerrogativa, pela Constituição do Estado de São Paulo, por força dela, e também da Lei Complementar 709 de 93, que regula as atribuições e competência do tribunal. O tribunal julga as contas do presidente da Câmara, e atesta a lisura ou não daquele julgamento. Isso gera, o Tribunal de Contas, ele veio a ele um protagonismo especial a partir da lei da ficha limpa, porque aquela lei que foi aprovada há alguns anos, ela estabeleceu que o julgamento das contas pelo Tribunal de Contas, ele impõe a inelegibilidade do gestor, independente de a matéria, como era antes na lei, estar sendo discutida no judiciário. Então, hoje, um eventual julgamento de contas impõe a inelegibilidade do gestor, seja do legislativo, seja do executivo, seja da administração indireta ou de outros órgãos públicos que eles são auditados. Então, o Tribunal de Contas ele exerce um papel relevante, mas também não apenas punitivo, né? A gente sabe que o Tribunal de Contas tem exercido e desempenhado um papel pedagógico e de orientação. Então, é nessa linha até que a gente estabelece, e aí eu também invoco e parabenizo a Heloíse pelo trabalho que vem desempenhando desde o início na Escola do Parlamento, mas que é interessante a Escola do Parlamento se aliar ou se somar ao Tribunal de Contas, né, nesse papel pedagógico, compartilhando informações, discutindo temas que possam ser relevantes para engrandecimento do papel da Câmara, do papel do município em si. Então, a Câmara Municipal ela tem toda essa feição. O Tribunal de Contas a gente não pode olhar apenas como um órgão punitivo, ele também tem um papel relevante na orientação, e a gente deve buscar isso dele. O tribunal é muito receptivo também. Nós já estivemos, a Câmara já esteve presente no Tribunal de Contas
O tribunal é bastante aberto, o doutor Flávio Pastre é bastante receptivo e não mede esforços em orientar. É claro que se houver um erro, houver um problema, eles estão lá também para eventuais sanções e punições. Mas a Câmara, acho que só tem se engrandecido, não só essa, nós vemos o exemplo de Mococa, de Ribeirão Preto, de Araras, outros municípios que também prezam pelo aperfeiçoamento da gestão, pelo aperfeiçoamento do legislativo. Então, isso é muito considerado pelo Tribunal de Contas também, quando ele analisa uma conta pública. Enfim, eu quis fazer esse panorama mais amplo, mais geral, sem descer a algumas minúcias, e eu quero, então, agradecê-los, fico também à disposição, mas eu vou passar a palavra ao Zé Alfredo para dar sequência à palestra, tá bom? Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigado, doutor Ernesto, pela palavra. Quero cumprimentar o presidente Alex pela ação, por esse pontapé inicial com a Escola do Parlamento, que realmente isso representa um avanço para o município, né? A Câmara Municipal, o Poder Legislativo, ter uma escola do Parlamento, que visa a capacitação e o aprimoramento dos funcionários públicos, dos servidores e também dos vereadores, dos agentes políticos do Poder Legislativo de Drummond. Então, parabéns, presidente Alex, pelo pioneirismo. Quero também cumprimentar a todas as autoridades presentes, prefeitos, vereadores, advogados, contadores, servidores públicos municipais e demais convidados que estão presentes hoje. Muito obrigado pela presença. Bom, pessoal, é a Escola do Parlamento. Que privilégio fazer parte dessa aula inaugural da Escola do Parlamento. Antes que eu me esqueça, quero cumprimentar também a coordenadora da Escola do Parlamento, Heloíse, pelo trabalho como tem conduzido, parabéns. E é um privilégio fazer parte da Escola do Parlamento, pessoal. Nós estamos aqui hoje, dia 2 de junho de 2023, dando esse avanço no município. E quando nós falamos em Escola do Parlamento, eu me lembro, né, dos ensinos da escola sobre a Escola de Atenas, criada no século III a.C. e que foi até o século V depois de Cristo, fechada por Justiniano. Na Escola de Atenas, nós tivemos os maiores pensadores da sociedade, os filósofos, grandes filósofos, e de lá, né, nós temos todo o desenvolvimento e aperfeiçoamento do pensamento humano. Então, hoje, no século XXI, em 2023, é uma honra fazer parte dessa escola, onde todos nós vamos sair daqui mais rico do que chegamos, né? Rico em conhecimento. Então, espero que seja tão proveitoso para vocês quanto está sendo para nós. Vamos falar sobre Câmara Municipal. A Câmara Municipal é o órgão do Poder Legislativo no município. É a Casa de Leis, onde nós temos os vereadores, os representantes do povo, eleitos nos termos da legislação federal. E a Câmara, ela tem duas principais atribuições constitucionais. A primeira, como o doutor Ernesto bem pontuou aqui com a gente, é legislar, fazer leis. E a segunda é fiscalizar, a fiscalização do Poder Executivo. Então, isso é muito interessante a gente falar. O doutor Ernesto já fez uma boa apresentação sobre a Câmara, e eu quero aqui avançar um pouco nos slides. É um farto material, nós vamos disponibilizá-los para vocês, depois por e-mail, para todos os interessados. A coordenadora Heloíse, ela vai encaminhar para vocês. Não precisam se preocupar ou correr com a anotação, tá? A gente vai disponibilizar para vocês. A mesa diretora da Câmara, ela é... Alô, som. A mesa diretora da Câmara, ela é composta pelos vereadores, né? Os vereadores se reúnem e escolhem, através de eleição, os representantes da mesa. Então, nós temos o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. Aproveitando, o primeiro secretário, vereador Jorge Salomão, obrigado pela presença, parabéns também pela Escola do Parlamento. Então, pessoal, nós temos as atribuições da mesa diretora. E quais são as atribuições da mesa diretora? Propor projetos que criem ou extingam cargos, empregos e funções dos serviços da Câmara e fixem as respectivas remunerações. Elaborar e expedir, mediante ato, a discriminação das dotações orçamentárias até o nível de elemento e enviar à Prefeitura Municipal para inclusão na Lei Orçamentária Anual.
bem como alterá-las quando necessário e obedecido os limites constitucionais. Aqui é interessante, né? Nós temos aqui apresentar projetos de lei dispondo sobre a abertura de créditos suplementares ou especiais através de anulação parcial ou total de dotação da Câmara. Suplementar, mediante ato da mesa, as dotações do orçamento da Câmara, observando o limite da autorização constante na lei orçamentária, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias, e solicitar ao prefeito a emissão de um decreto autorizando nos mesmos termos e datas do ato da mesa. Então, isso é muito importante. Nós tivemos aqui um caso recente. Avançando um pouquinho mais, nós temos também a presidência da Câmara Municipal. A presidência da Câmara, dentre outras atribuições, compete representar a Câmara em juízo e fora dele. Então, o presidente da Câmara, ele é o representante de toda a mesa, de toda a Câmara. O presidente, ele se faz presente em todos os lugares e órgãos, representando os seus pares. Então, o presidente, ele tem essa figura de importância, tanto na gestão quanto na representatividade do poder legislativo municipal. Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis com sanção tácita, cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário. Fazer publicar os atos da mesa, bem como as resoluções, os decretos legislativos e as leis por ele promulgados. Requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara e aplicar as disponibilidades financeiras no mercado de capitais. Apresentar ao plenário, até o 30º dia de cada mês, o balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas do mês anterior. Manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para esse fim. Uma observação: o presidente da Câmara ou seu substituto só terá voto na eleição da mesa quando a matéria exigir para sua aprovação o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara e quando houver empate em qualquer votação no plenário. Funções da Câmara Municipal. Esse é o tema da palestra de hoje, aliás, um dos 2 temas da palestra de hoje. E nós temos, dentre as funções da Câmara Municipal, a função legislativa, que consiste na elaboração de leis através de efetivo processo legislativo, que conta com a participação do chefe do Poder Executivo, é a sanção e veto do prefeito. Função deliberativa, ela difere da função legislativa, pois não existe, nesse caso, a participação do prefeito. Ela é exercida privativamente e ela constam eleição e destituição da mesa diretora, na forma regimental, elaboração do regimento interno da Casa, organização de seus serviços administrativos, dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito e tantas outras indicadas pela lei orgânica do município. Função fiscalizadora da Câmara Municipal. Refere-se à fiscalização sobre as contas do Poder Executivo, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, e consiste na fiscalização financeira e orçamentária do município, bem como no cumprimento das metas definidas pelo Plano Plurianual e Programas de Governo, inclusive na verificação da legalidade dos atos praticados pela administração pública local. É importante ressaltar que cabe ao presidente da Câmara receber o parecer prévio do Tribunal de Contas, distribuir cópias aos vereadores e enviar o respectivo processo à comissão competente, que, no caso, é a Comissão de Orçamento e Finanças, para que, dentro do prazo regimental, apresente suas conclusões. Desta feita, o assunto, então, é encaminhado ao plenário para aprovação ou rejeição das contas, conforme o caso. E a quarta função da Câmara Municipal, que é a função julgadora. Exerce verdadeiro juízo político, competindo-lhe julgar o próprio prefeito e os vereadores por infração político-administrativa.
Então, pessoal, o julgamento feito pela Câmara se restringe à responsabilidade político-administrativa, já que, em crimes comuns, o prefeito é julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado, o TJ. Ao apurar infração política administrativa cometida pelo prefeito, pode ser declarada a perda de mandato do chefe do Poder Executivo. Então, essa é mais uma função da Câmara Municipal. E sobre as principais atribuições da Câmara Municipal de Vereadores, que é o órgão representante do Poder Legislativo no município, nós temos legislação e fiscalização. Então, cabe à Câmara Municipal legislar sobre as matérias de competência do município, bem como fiscalizar o Poder Executivo Municipal, dentre outras atribuições. A Constituição Federal de 1988, também conhecida como Carta Cidadã, no artigo 30, dispõe: compete aos municípios, inciso 1º, legislar sobre os assuntos de interesse local. Artigo 31, agora a respeito da fiscalização. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo. Percebam como o legislador constituinte foi específico ao dizer controle externo, né? Vamos perceber as palavras. E pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Então, aqui nós temos uma distinção pelo legislador constituinte de dois tipos de controle, o controle externo e o controle interno. O parágrafo 1º desse dispositivo constitucional dispõe: o controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, no caso, uma Câmara com 9 vereadores, 2/3 são 6 vereadores. Então, se 6 vereadores, né, votarem contra o parecer, então deixa de prevalecer. É importante a gente pontuar esse item também. Parágrafo 3º do artigo 31 da Constituição. As contas dos municípios ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Parágrafo 4º. É vedada a criação de tribunais, concílios ou órgãos de contas municipais. O município de São Paulo, especificamente o município de São Paulo, tem sim um tribunal de contas. Então, é legal a gente trazer essa ressalva também. Em relação ao parágrafo 3º, eu não sei se vocês observaram, lá embaixo na recepção nós temos um quadro, um mural, onde estão afixadas as contas. Então, todos vocês interessados em dar uma olhadinha nas contas do prefeito, fiquem à vontade para apreciar lá o nosso quadro de mural, que tem outras informações também, editais, uma série de informações, justamente para atender o princípio da transparência, o princípio da publicidade dos atos da administração pública. Avançando um pouco mais, o artigo 74 da Constituição dispõe: os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistemas de controle interno com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Mas, como nós falamos no começo da palestra, quando nós estamos tratando do município, diferente da União, o município ele não possui um poder judiciário municipal. Então, no município são apenas 2 poderes, legislativo e executivo. E é interessante a gente abordar um pouquinho sobre os poderes, como o professor Bálsamo disse há pouco, ex-prefeito Antônio Roque Bálsamo, a tripartição de poderes está prevista na Constituição Federal. É um dos princípios norteadores do Estado Democrático de Direito brasileiro. E quando nós falamos em tripartição de poderes, nós precisamos lembrar de Montesquieu. Montesquieu, ele bem dissertou sobre
os três poderes, a importância e funcionamento dos três poderes. Então, o legislativo ele tem esse papel de fiscalização, de fazer leis. O executivo executa essas leis e o judiciário ele atua como o julgador para dizer quando que tal lei não foi devidamente observada ou alguma outra coisa, aplicação de sanção, enfim. E nós temos também o Tribunal de Contas, que é diferente do Tribunal de Justiça, que visa apenas a apreciação de contas. Então, todos aqueles que são responsáveis pela administração ou pela gestão de recursos públicos, verbas públicas, devem prestar contas, né? É um dever constitucional. Então, avançando um pouco mais, o inciso 3, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como os direitos e haveres da União. 4, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Isso é muito interessante, pessoal, por quê? Porque o controle externo, ele é exercido no município pela Câmara Municipal. Então, o Poder Legislativo ele fiscaliza o Poder Executivo. Mas a Câmara Municipal ela também atua nesse controle externo junto com o Tribunal de Contas. E é o controlador interno que faz essa ponte entre a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas. Então, isso é muito importante. E aqui, ó, o parágrafo 1º traz, né? Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária. Daí, então, a gente percebe, né, o quanto é sério essa questão. É dever do controle interno, diante a constatação, a identificação de qualquer ilegalidade ou irregularidade, e aqui o texto constitucional ele faz essa distinção, em irregularidades também devem ser levadas ao conhecimento do tribunal, não apenas as ilegalidades, e também o controle interno tem o dever de comunicar o presidente da casa, para que o presidente da casa, em tempo hábil, possa tomar as medidas necessárias, porque, conforme nós vimos há pouco, cabe ao presidente da Câmara a direção dos trabalhos administrativos, a execução dos trabalhos administrativos. Então, é ele, o presidente, o responsável pelo comando, por dar direção aos trabalhos desenvolvidos na Câmara Municipal. E agora eu trago aqui um dispositivo da Constituição Estadual, Estado de São Paulo, de 5 de outubro de 1989, e o artigo 150 trata do seguinte: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e de todas as entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, à legitimidade, economicidade, finalidade, motivação, moralidade, publicidade e interesse público, aplicação de subvenções e renúncia de receitas será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno de cada poder, na forma da respectiva lei orgânica, em conformidade com o disposto no artigo 31 da Constituição Federal. Aqui a Constituição Estadual fazendo o link com a Constituição Federal. E é importante a gente tratar disso porque o Poder Executivo Municipal também possui um controlador interno. O Poder Legislativo possui o seu controlador interno e é possível a criação de um sistema de controle interno no município, onde todos os controladores internos de todos os órgãos possam atuar em conjunto. Isso é muito interessante e poucos municípios estão avançando nesse sentido também. Aliás, poucos municípios já avançaram no sentido de implementarem um controle interno efetivo, com uma figura de um controlador interno exclusivo, que observe, inclusive, o princípio da segregação das funções, uma vez que o controlador interno, como exerce um cargo de supervisão de todos os departamentos e setores da edilidade, ele não pode acumular outras funções, ele não pode ser fiscal dele mesmo. Então, daí o princípio da segregação de funções. Avançando um pouquinho mais, bom, aqui nós temos um artigo da Lei Orgânica do Município de Dumont, que dispõe o Poder Legislativo e Executivo de forma integrada, manterão o sistema de controle interno, com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e execução dos programas de governo e dos orçamentos do município, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
3, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Certo? Aspectos gerais sobre o controle interno. Aqui a gente já falou um pouquinho, né? Nós temos o artigo 37 da Constituição Federal, que trata sobre os princípios norteadores da administração pública. E para ficar fácil de gravar, para não esquecer mais, são 5 princípios. A gente grava a palavra LIMPE: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência dos atos administrativos. Avançando um pouquinho mais. Aqui nós temos uns objetivos gerais de controle que devem ser atendidos. Então, eficiência, eficácia, efetividade operacional mediante execução ordenada, ética e econômica das operações, integridade e confiabilidade da informação produzida e sua disponibilidade para a tomada de decisões pelo presidente ou pelo prefeito, para o cumprimento das obrigações de accountability. 3, conformidade com leis e regulamentos aplicáveis, incluindo normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo. 4, adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida. Lembrando também da lei da improbidade administrativa, né? Então, aí é interessante a gente sempre observar e interpretar o ordenamento jurídico, né, de forma sistêmica macro. Não é porque nós estamos tratando de Constituição que vamos deixar as demais leis federais de fora da nossa interpretação, do nosso estudo, né? Unidade Central de Controle Interno acompanha basicamente as mesmas atividades financeiras e operacionais fiscalizadas pelos tribunais de conta, além de apoiar o controle externo, né, a cargo dos tribunais, conforme o artigo 74. Bom, sendo assim, e após a necessária regulamentação, o responsável pela coordenação do controle interno afigura-se interlocutor privilegiado da Corte de Contas, compartilhando informações e orientando os administradores nos atos de gestão. Então, o controlador interno, ele é um tipo de conselheiro do chefe do poder, do prefeito ou do presidente da Câmara. Bom, o controle interno, diferente do controle externo, não possui as prerrogativas de decisão, ou seja, ele não julga as contas anuais, nem registra admissões ou aposentadorias e tampouco aplica multas ou susta atos tidos como irregulares. Bom, aqui avançando um pouquinho mais, e já chegando no segundo tema da palestra, já que a gente está com o horário um pouco apertado, nós temos o papel do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Bom, aqui já não cabe falar muita coisa, porque já explicamos bastante nas palavras do Dr. Ernesto, jurídico da Câmara, que deu uma excelente aula para a gente sobre o Tribunal de Contas. Bom, resumidamente, o Tribunal de Contas possui previsão no artigo 31 da Constituição Federal, é instituído pela Lei Complementar número 709 de 93, Lei do Estado de São Paulo. E aqui nós temos uma citação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Herman Benjamin, que fala: o que distingue os tribunais de contas do Poder Judiciário não é a sua estrutura ou a forma de composição de seus membros, mas é a sua capacidade de atuação preventiva. E, em uma época em que falamos de eficiência e eficácia, isso é tudo. Então, como o doutor Ernesto bem disse, o Tribunal de Contas ele não possui apenas a missão de controle externo. Ele tem uma missão de caráter pedagógico e também um papel preventivo, de orientação. Então, hoje, um gestor público, seja o presidente da Câmara, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente de um tribunal de justiça, hoje ele conta, sim, com essa consulta, né, com essa possibilidade de consultar, de diálogo, de comunicação com a Corte de Contas. Então, hoje é possível traçar planos anuais, né, em consonância ao entendimento do tribunal, para que consiga executar determinados projetos sem o risco de inobservância da lei ou eventual prática de qualquer irregularidade.
E já chegando no segundo tema da palestra, já que a gente está com o horário um pouco apertado, nós temos o papel do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Bom, aqui já não cabe falar muita coisa, porque já explicamos bastante nas palavras do Dr. Ernesto, jurídico da Câmara, que deu uma excelente aula para a gente sobre o Tribunal de Contas. Bom, resumidamente, o Tribunal de Contas possui previsão no artigo 31 da Constituição Federal, é instituído pela Lei Complementar número 709 de 93, Lei do Estado de São Paulo. E aqui nós temos uma citação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Herman Benjamin, que fala: o que distingue os tribunais de contas do Poder Judiciário não é a sua estrutura ou a forma de composição de seus membros, mas é a sua capacidade de atuação preventiva. E, em uma época em que falamos de eficiência e eficácia, isso é tudo. Então, como o Dr. Ernesto bem disse, o Tribunal de Contas ele não possui apenas a missão de controle externo, ele tem uma missão de caráter pedagógico e também um papel preventivo, de orientação. Então, hoje, um gestor público, seja o presidente da Câmara, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente de um tribunal de justiça, hoje ele conta, sim, com essa consulta, né, com essa possibilidade de consultar, de diálogo, de comunicação com a Corte de Contas. Então, hoje é possível traçar planos anuais, né, em consonância ao entendimento do tribunal, para que consiga executar determinados projetos sem o risco de inobservância da lei ou eventual prática de qualquer irregularidade. E avançando um pouco mais, nós falamos sobre a composição do Tribunal de Justiça, o doutor Ernesto falou que são 7 conselheiros, né? Então, aqui nós temos 7 conselheiros, quadro próprio de pessoal, jurisdição em todo o território estadual, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96 da Constituição. Bom, pessoal, para ser conselheiro do Tribunal de Contas, o que é preciso, né? Bom, é preciso ser nomeado, ser brasileiro e ser nomeado, certo? Mas é preciso ter mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. Então, a lei vem aí e estabelece um critério, um requisito objetivo. 2, idoneidade moral e reputação ilibada. 3, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. 4, mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos mencionados no item anterior. Bom, então, os conselheiros do Tribunal de Contas serão escolhidos na seguinte ordem sucessivamente: 2/3 pela Assembleia Legislativa e 1/3 pelo governador do Estado, com aprovação pela Assembleia, observadas as regras contidas no artigo 73 da Constituição. Bom, pessoal, a composição do Tribunal de Contas foi objeto de súmula do Supremo Tribunal Federal. Nós temos aqui a súmula 653, que assim dispõe: no Tribunal de Contas Estadual, composto por 7 conselheiros, 4 devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e 3 pelo chefe do Poder Executivo Estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público e um terceiro à sua livre escolha. Esse Ministério Público aqui refere-se ao Ministério Público de Contas também, né, que é o órgão ali que desenvolve o papel. Bom, competências do Tribunal de Contas. Aqui nós já falamos sobre a competência de fiscalização, né? Aqui nós temos alguns itens, eu vou avançar um pouquinho mais pelo tempo, que é exíguo. Bom, vamos ver aqui. Tá. Olha, uma das competências atribuídas ao Tribunal de Contas é a aplicação aos responsáveis em caso de ilegalidade, de despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei, assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. Então, se houver o apontamento, o Tribunal de Contas vem e informa o gestor para que o gestor adote, né, as medidas cabíveis e se adeque, né, à legislação. Sustar, se não atendido nos termos do inciso anterior, a execução do ato impugnado,
comunicando a decisão à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal. Aí nós temos outras. Julgar renúncia de receitas, contratos, ajustes, acordos e atos jurídicos congêneres. Julgar as contas relativas à aplicação pelos municípios dos recursos recebidos do Estado ou por seu intermédio, independentemente da competência estabelecida no inciso 3. Eu vou avançar um pouquinho mais. Isso aqui é legal. Expedir atos e instruções normativas sobre matérias de suas atribuições e sobre a organização de processos que lhe devam ser submetidos, obrigando a seu cumprimento sob pena de responsabilidade. Isso aqui é muito legal. Para quem ainda não teve, né, a oportunidade de acessar o site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, eu sugiro que acessem para ver que nós temos lá instruções normativas, orientações, comunicados. Então, o caráter pedagógico, né, nessa missão de controle externo exercido pelo Tribunal de Contas é garantido, é observado, é muito legal. Bom, aqui nós temos um desses itens aqui que eu julgo como o mais importante, é representar ao poder competente do Estado ou de município sobre irregularidade ou abuso verificado em atividade contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nos processos de tomadas de contas. Isso daqui é... Bom, emitir parecer conclusivo no prazo de 30 dias por solicitação de comissão técnica ou de inquérito da Assembleia Legislativa em obediência ao disposto no artigo 34 da Constituição do Estado. Aplicar aos ordenadores de despesa, aos gestores e aos responsáveis por bens e valores públicos as multas e demais sanções previstas na lei. Aqui, pessoal, quando a gente identifica a Assembleia Legislativa, é claro que quando nós tratamos de município, nós trazemos, né, esse entendimento para a Câmara Municipal. Jurisdição do Tribunal de Contas. Bom, o tribunal tem jurisdição própria e privativa sobre pessoas e matérias sujeitas à sua competência, abrange todos os responsáveis, bem como seus fiadores, herdeiros e sucessores, e qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou de direito privado que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre bens e valores públicos, ou pelos quais o poder público responda em nome deste e assuma obrigações de qualquer natureza. Então, os sucessores dos gestores ou responsáveis responderão somente até o limite do patrimônio transferido, tá? Então, os filhos, netos, eles respondem no limite do patrimônio. Então, é legal a gente trazer essa ressalva, que o patrimônio adquirido e construído por eles mesmos, ele não entra, tá? Somente naquilo que foi transmitido pela herança. Bom, aqui a gente traz quem são os sujeitos, né, que estão submetidos à jurisdição do Tribunal de Contas. É legal a gente abordar também isso aqui, brevemente. Bom, quem está sujeito à jurisdição do Tribunal de Contas? E só por decisão deste que podem liberar-se de sua responsabilidade. Nós temos os ordenadores de despesa, que aqui no caso é o presidente da Câmara, né, ele assina como ordenador de despesa, os administradores, gestores e demais responsáveis. 2, qualquer pessoa física ou jurídica de direito público, direito privado, que houver arrecadado ou recebido depósito, auxílio, subvenção e contribuição do Estado ou município, ou tenha sob sua guarda e administração bens e valores públicos. 3, servidor público civil ou militar que der causa à perda, extravio ou dano de bens e valores públicos, ou pelos quais este responda. 4, pessoa ou entidade mantida, ainda que parcialmente, pelos cofres públicos. Então, às vezes, uma entidade de direito privado, mas que receba valores, verba pública, ela também está submetida à jurisdição do Tribunal de Contas. Bom, os responsáveis por entidades jurídicas de direito privado, que recebam contribuições para fiscais, isso aqui a gente falou. Quem receber benefício dos poderes públicos por antecipação ou adiantamento, todos quantos, por disposição legal, lhe devam prestar contas, incluídos diretores de empresas, sociedades de economia mista ou fundações instituídas ou mantidas pelo poder público e responsáveis por fundos especiais de despesa.
Bom, o Tribunal de Contas, em suas decisões, levará em conta a responsabilidade solidária ou individual dos ordenadores ou gestores de despesa e dos que as efetuarem em desacordo com a ordenação ou com as normas legais ou regulamentares, bem como os que tiverem sob sua guarda bens ou valores públicos ou forem responsáveis pelo controle interno. Isso aqui já abrange o controlador interno. Então, eu, que sou o controlador interno da Câmara, a minha responsabilidade nos atos também é considerada, razão pela qual, como controle interno, eu devo zelar pela legalidade, pela questão contábil, financeira, orçamentária, de todos os atos praticados pela Câmara Municipal. Fiscalização. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vamos dar mais uma pincelada. O Tribunal de Contas emitirá parecer prévio no prazo fixado pela Constituição sobre as contas do Executivo e enviará para o Poder Legislativo. Ok. Bom, então as contas abrangerão a totalidade do exercício financeiro, compreendendo as atividades do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e do próprio Tribunal de Contas. Até o Tribunal de Contas está submetido, né, ao julgamento de contas, ele deve prestar contas, é claro. O prazo a que se refere, né, esse artigo será contado da data do recebimento da cópia das contas pelo tribunal. Então, o agente de fiscalização ou o diretor técnico da unidade do Tribunal de Contas, como aqui no caso a unidade 6, fica em Ribeirão Preto, o diretor técnico é o Flávio Pastre, ele encaminha para a gente as contas por e-mail. Então, a partir do recebimento desse e-mail, passa a contar o prazo, né, para que a Câmara Municipal dê andamento no julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal, o senhor prefeito. Bom, então o parecer consistirá em uma apreciação geral e fundamentada sobre o exercício financeiro e a execução do orçamento, indicando, se for o caso, as irregularidades, as parcelas impugnadas, as ressalvas e as recomendações. Bom, aqui é interessante, porque esse parecer do Tribunal de Contas, ele se refere até o último dia do exercício anterior, né? Então, se o Tribunal de Contas está enviando agora, em 2023, essas contas se referem a um exercício anterior. Então, o balanço das contas será remetido ao tribunal até dia 31, então o Executivo encaminha, né, e aí o Tribunal de Contas encaminha para o Legislativo, para que a gente aqui dê o tratamento ao julgamento das contas. Se as contas não forem enviadas na forma e no prazo indicados no parágrafo anterior, o Tribunal de Contas comunicará o fato ao Legislativo Municipal para os fins de direito. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas só deixará de prevalecer por decisão de 2/3. Aqui a gente já tratou aqui também, e é importante sempre ressaltar isso. A auditoria é um dos papéis do Tribunal de Contas, que é bem legal a gente pincelar, avançando um pouquinho mais sobre a tomada de contas. E aqui o doutor Ernesto também vai poder trazer a contribuição, que já advoga na advocacia pública há muitos anos. O processo de tomada de contas abrange os ordenadores de despesa, gestores e demais responsáveis por bens e valores públicos da administração direta e autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações instituídas ou mantidas pelo poder público estadual ou municipal, sendo instruído no setor competente daqueles órgãos que o encaminhará ao Tribunal de Contas para julgamento. Então, a Corte de Contas acompanhará, mediante auditoria, inspeções e exames, a realização das despesas a que se refere o processo de tomada de contas. A decisão em processo de tomada ou prestação de contas pode ser preliminar, final ou terminativa. Preliminar é a decisão pela qual o relator ou o Tribunal de Contas, antes de se pronunciar quanto ao mérito das contas, resolve sobrestar o julgamento, ordenar a notificação ou a audiência dos responsáveis, ou ainda determinar outras diligências necessárias para a instrução do processo. Ela pode também ser final, é a decisão pela qual o Tribunal de Contas julga regulares ou regulares com ressalvas, ou irregulares. Interessante. Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal de Contas ordena o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis, nos termos desta lei.
Bom, verificada irregularidade nas contas, o relator, o conselheiro relator, melhor dizendo, do Tribunal de Contas, adotará as medidas cabíveis, especialmente definindo a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão impugnado, se houver débito, ordenando a notificação do responsável para, no prazo estabelecido no regimento interno, apresentar defesa ou recolher a importância devida. 3. Se não houver débito, determinando a notificação do responsável para, no prazo estabelecido no regimento interno, apresentar razões ou justificativas. Agora, já chegando ao final da palestra, nós temos aqui a questão do julgamento das contas. Ao julgar as contas, o Tribunal de Contas decidirá se são regulares, regulares com ressalva ou irregulares, definindo, conforme o caso, a responsabilidade patrimonial dos gestores, ordenadores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Diante de indícios de ilícito penal, o Tribunal de Contas remeterá as peças ao Ministério Público para a adoção das providências cabíveis. As contas serão julgadas regulares, quando expressarem de forma clara e objetiva a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável. Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, de que não resulte dano ao erário. 3. Terceira hipótese. Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências. Isso é legal a gente se atentar, pessoal. Omissão no dever de prestar contas, infração à norma legal ou regulamentar, dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, poderá ser fixada a responsabilidade solidária por todos aqueles que assinam, né, aquela despesa, aquele ato. Desfalque, desvio de bens ou valores públicos, que também poderá ser fixada a responsabilidade solidária de todos os agentes envolvidos. E, por último, o Tribunal de Contas poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feitas em processo de tomada ou prestação de contas. Sendo as contas julgadas regulares, o Tribunal de Contas dará quitação plena ao responsável. Aqui é interessante porque, suponhamos que em relação às contas de 2000 e... vamos pegar de 2000x, né? Vem aqui e fala, olha, julgadas regulares, mas com algumas ressalvas. E aí vem as contas de 2000x mais 1, né? E, de novo, aquela reincidência naquela ressalva. Aí pode, sim, ser caracterizada, né? Ser caracterizado um motivo para o julgamento irregular das contas. É interessante a gente trazer essa reflexão também. Bom, então, sendo as contas julgadas regulares com ressalva, o Tribunal de Contas dará quitação ao responsável e determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção de medidas necessárias à correção das impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a ocorrência de outras semelhantes. Então, é assim, está aprovada, mas precisa ajustar isso aqui, precisa observar aquilo ali. Então, no próximo, é melhor que não haja uma reincidência ou que sejam corrigidas e adotadas as medidas cabíveis para que não haja maiores complicações. E quando as contas forem julgadas irregulares, havendo débito, o Tribunal de Contas condenará o responsável ao recolhimento da dívida atualizada monetariamente, acrescida de juros de moras devidos, podendo ainda aplicar-lhe multa. Então, ressarcimento, corrigindo monetariamente e ainda vem multa, né? Sem contar as demais sanções previstas na lei. Bom, na hipótese de inexistência de débito, mas comprovada qualquer das ocorrências, né, previstas no artigo 33, inciso 3, que trata da questão das contas julgadas irregulares, o Tribunal de Contas aplicará ao responsável a multa prevista no artigo 104.
né? Então, qual que é a multa? Bom, a multa é 2.000 vezes o valor da unidade fiscal do Estado de São Paulo, conhecida também por UFESP, 2.000 UFESPs, ou outro valor unitário que venha substituí-la aos responsáveis por contas julgadas irregulares de que não resulte débito, ato praticado com infração à norma legal ou regulamentar. 3. Não atendimento no prazo fixado, sem causa justificada de diligência do conselheiro relator ou do conselheiro julgador singular ou de decisão do Tribunal de Contas. 4. Obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas. Então, o agente de fiscalização chega aí a pessoa fala, vamos dar um chá de cadeira, deixa ele esperando lá 3 horas no sofazinho, aí depois coloca ele numa salinha, ele pede os documentos, fala que não está achando, tenta dar aquela, né? Não é diligente, né? O corpo administrativo não é diligente em apresentar as contas, em receber o agente de fiscalização, em prestar todas as informações ali solicitadas. 5. Sonegação de processo, documento ou informação em inspeções ou auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas. Bom, aqui não precisa nem falar, né, pessoal? Pelo princípio da transparência, da publicidade, da moralidade administrativa, né, todos os documentos devem ser apresentados ao agente de fiscalização, para exames de conta. A gente não pode sonegar, tirar ali do meio, guardar em outro lugar, apresentar e depois. Não, isso aí não existe. Se fizer isso daí, vai dar zebra, né? Bom, 6. Reincidência no descumprimento de determinação ou instruções do Tribunal de Contas. É o que a gente falou um pouco atrás. Bom, na hipótese de se verificar que determinada conta não foi prestada, que ocorreu desfalque, desvio de bens ou de valores públicos ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, as autoridades administrativas, sob pena de responsabilidade, sem prejuízo dos procedimentos disciplinares, deverão tomar imediatas providências para assegurar o respectivo ressarcimento e instaurar, desde logo, a tomada de contas, comunicando o fato ao Tribunal de Contas. Isso daqui é importante, por quê? Porque a lei ela sempre traz um prazo para a adoção de algumas medidas cabíveis, né? Que é o dever de agir, né, do agente. Aqui, quando o controle interno, por exemplo, identifica alguma irregularidade ou alguma ilegalidade, existe um prazo de 2 dias para que tal fato seja comunicado ao presidente da casa, ao presidente da Câmara. E após a comunicação, mediante ofício, o presidente da casa tem 3 dias para tomar as providências cabíveis. Caso não faça, o controle interno precisa necessariamente encaminhar ao Tribunal de Contas essa informação. Avançando um pouquinho mais, bom, a tomada de contas será objeto de pronunciamento expresso dos responsáveis pelos órgãos da administração direta e autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, instituídas ou mantidas pelo poder público, estadual ou municipal, antes de seu encaminhamento ao Tribunal de Contas para os fins constitucionais e legais. Isso aqui, pessoal, é para garantir o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, tá? É sempre importante ser observado esse direito constitucional para que o ordenador de despesa, o gestor, o administrador, ele possa se defender, justificar tal ato, tá? Isso é muito importante. Então, antes do pronunciamento dos responsáveis de que trata este artigo, a tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou semelhados deverá ter a sua regularidade certificada pelo controle interno do órgão ou a unidade a que estiver vinculado. Então, pessoal, o controle interno ele também participa de todos esses procedimentos, essas etapas, esses atos praticados pela administração pública. Daí a importância do controle interno ser rigoroso, sim, ser detalhista, ser perfeccionista, não por chatice, mas visando o aperfeiçoamento da máquina administrativa, visando o aprimoramento da casa, né? Isso é muito importante também. Avançando um pouquinho mais, responderá pelos prejuízos que causar ao erário o ordenador de despesa, o responsável pela guarda dos bens, ou aquele que autorizar ou der causa direta ao gasto irregular. Então, gastou irregularmente, vai responder, né? É o que diz a lei. Sem prejuízo das sanções previstas na referida lei e das penalidades administrativas aplicáveis pelas autoridades competentes,
por irregularidades verificadas pelo Tribunal de Contas, sempre que este, por maioria absoluta de seus membros, considerar grave a infração cometida, o responsável ficará inabilitado por um período que variará de 5 a 8 anos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública. Então, aí também uma suspensãozinha, né, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública para quem cometer qualquer uma dessas infrações. Bom, então, no início ou no curso de qualquer apuração, o Tribunal de Contas de ofício determinará cautelarmente o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos danos ao erário ou inviabilizar o seu ressarcimento. Então, aqui também é um gancho que pode ser aplicado, né, ao gestor ali, já que, como ele precisa prestar as informações, fornecer os documentos, se ele não for diligente nesse sentido, o tribunal também pode afastá-lo para que o trabalho de fiscalização, o exame de contas, possa ser efetivamente concluído, né? Aqui são as referências, né, que nós utilizamos para a elaboração desse material. Então, nós observamos a Constituição Federal de 88, o Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, a Constituição Estadual de 89, a Lei Complementar 709 de 93, a Lei Orgânica do Município de Dumont, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Dumont e também o Manual do Controle Interno de 2022 do Tribunal de Contas. Muito obrigado a todos